Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Pequena Vizinhança. Eu queria muito falar pra vocês que eu e a Jordana, a gente nunca gravou nada parecido com isso. Então vão ter vícios de linguagem, principalmente da minha parte, peço desculpas. Mas que vocês aproveitem esse primeiro episódio da série de leitura do livro O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, que é um dos meus livros favoritos de fantasia. E que vocês gostem. Então sejam bem-vindos a essa sessão biblioteca da Pequena Vizinhança. Take 21. Olá, amigos. Meu nome é Jordana. O nome dessa aqui que tá do meu lado é a Letícia. A gente vai fazer... Olá, amigos. A gente vai fazer uma série, eu espero, né? Uma série de conversas, assim, discussões acerca do livro O Nome do Vento, que é o primeiro livro da trilogia que eu vou falar apenas uma vez. A Crônica do Matador Rei, Primeiro Dia, que foi escrito pelo Patrick Rothfuss. Patrick Rothfuss. E que, segundo o moço que escreveu A Guerra dos Tronos, que é o George Martin, né? É a melhor fantasia épica de 2021. 2011. Para mim é 2021, porque eu tô lendo pela primeira vez. E a Letícia já leu 3 vezes e meia. Sim. Aí a gente vai conversar sobre o livro. Eu li... O Nome do Vento. Isso. Eu li lemos ele, discutiremos ele até o capítulo 6, mais ou menos a página 60. Começaremos com a capa, que já diz muito sobre a história, né? Que é o moço, que a gente vai ver aqui provavelmente é o Coach, protagonista do livro, com um cajado, uma capa esvoaçante, um cabelo loiro esvoaçante. Loiro não, ruivo. Ah, é verdade, não sei porque eu falei ruivo. Eu não falei, enfim. E ele está no alto de um monte, vendo ao longe uma grande construção que parece ser uma fortificação, uma cidade mesmo, quase um castelo. E é isso. E ele tá com um instrumento, né? Que é o alaúde. Isso é importante? É muito importante. Por isso que eu até quis... Você ainda vai ler nos capítulos mais pra frente. A música é um fator muito importante desse livro. Spoiler. Não, nos próximos capítulos você já vai saber. Ok. Eu gostei dessa parte aqui. Eu adorei essa parte, principalmente do pai. Para minha mãe, que me ensinou a amar os livros e me abriu as portas de Nárnia, Pern e a Terra-média. Eu só não sei o que é Pern. Eu também não sei. E para meu pai... Nós duas não somos leitoras de fantasia, né? Muito de fantasia, né? Não, eu gosto de ficção científica e... Eu geralmente leio livros de não ficção. É verdade, você gosta de livros... Não fala autoajuda. Filosóficos. E eu gosto de livros ou de ficção científica ou de literatura clássica meio trágica. Sim. Né? E meu pai que me... continuando. E meu pai que me ensinou que E para meu pai, que me ensinou que se eu pretendia fazer alguma coisa, devia ir com calma e fazê-la direito. Ele faz bem com calma mesmo, porque o terceiro livro está sendo escrito faz quanto tempo? Jordana, eu não sei, mas já faz uns anos bons. Uns bons anos. O terceiro livro da trilogia, né? Então, assim, ele é bem enrolado. Mas mas justifica-se pela qualidade da escrita, né? Quem faz com calma faz bem feito. Então tá. Meu Deus, Jordana, tem chiclete nessa cama. É claro que tem a minha cama quando eu era criança. Meu Deus, eu acabei de encostar num chiclete de 2003. Certeza. Sim. É sério. Eu sei. Tá bom, vai. Meu Deus do céu, você colava chiclete na cama. Eu não preciso nem olhar, porque é verdade. Meu Deus. Deixa eu limpar. Calma, nem tem baba, tá calcificado já. Vai. Enfim, aí a gente tem o mapa, que tem os 4 cantos da civilização, que é o mundo deles. Tem, eu não sei você, mas me lembra um pouco o mapa da Europa. Minha mãe falou a mesma coisa, porque eu comprei o
O mapa, né? Eu comprei o mapa. Exatamente. Me lembra muito o mapa da Europa. Sim, lembra um pouco mesmo. Aí, e é isso, né? A gente não sabe onde se passa exatamente a história, em que canto dessa... Na verdade, você vai ver que a gente vai ser localizado em alguns pontos do mapa. O problema é que esses primeiros 6 capítulos, a gente não foi localizado. Ok. Dá o nome da cidade, mas a cidade não tá no mapa que foi dado no livro. Entendi. Então, aqui estamos, né? Aí, o prólogo, que é um silêncio de 3 partes, que vai discorrer um pouco sobre a pousada em que se passa a história, nesse momento inicial, que é a pousada marco do percurso. O silêncio que tem lá, que são os frequentadores dela, né? E um pouco aquela decadência, um pouco aquele marasmo de cidade pequena. Sim. E o terceiro silêncio, que é o do dono da pousada, que é o coach. Exatamente. Que o silêncio dele, na verdade, diz muita coisa, né? Muita coisa. Esse momento dele é um momento de muito, igual eu falei, muito carregado. Então, o silêncio é, entre aspas, audível. Tipo assim, quando você está na presença daquele coach ali, você percebe o silêncio dele. E que o silêncio tem algum significado. Sim. Não a ausência dele. Como uma omissão, quase, né? Uma omissão de alguma coisa. Na verdade, eu acho que é muito pelo contrário. Ah, ele tá escondendo Isso. coisas. Ah, sim, é. O- Ele carrega uma bagagem muito grande ali. Sim. Ele tá omitindo, não uma omissão, mas ele tá omitindo coisas, fatos, escondendo. Então, o coach é um rapaz ruivo. Ruivo não, cabelo cor de fogo, lá dos seus 20 e poucos anos, quase 30, mas que aparenta, nesse primeiro momento, ter muito mais, porque eu acho que eles falaram isso para mostrar que ele tem muito mais experiência do que uma pessoa de 20 e poucos anos deve ter. Sim. Muitas vezes mais experiência do que uma pessoa com 80. Eu acho que eles deram a entender isso. É. E eles dão a entender isso mais à frente, quando o cronista chega. Aí, ok, né? Aí tava nessa pousada marco do percurso. Tem o coach, que tem como aprendiz e também funcionário o Best. Ele não vai aparecer no primeiro capítulo. Quase certeza que ele não aparece. Então acho que no primeiro capítulo tem só essa apresentação mesmo. Esse é o prólogo. É só no prólogo que tem essa apresentação mesmo. Que inclusive não fala o nome dele, né? Ele fala só o hospedeiro, né? Sim. Silêncio do hospedeiro. Aí no primeiro capítulo já começa a apresentar nome aos bois, né? Sim. Que vai ter o coach, que é o moço em si, o protagonista. Sim. O Bash, O Bash não aparece nesse. Assim, o que aparece no capítulo 1 em termos gerais? Então a gente tem a introdução à pousada, né? E como ela funciona, como que ela é. Então é igual a gente estava comentando. Esse é um mundo diferente. Então os 4 cantos da civilização é um mundo onde ele tem se mantém as estações do ano, então outono, inverno, verão, essas coisas, se mantém com correspondência ao nosso. Mas, assim, os dias da semana são diferentes, as moedas são diferentes, as línguas que se fala são diferentes. Então, o que a gente vê nesse período do capítulo, né? Que a pousada é localizada num vilarejo, uma pequeníssima cidade. E essa cidade, ela é sutilmente, igual a gente conversou, que é sutilmente o Patrick, ele vai colocando os contextos históricos daquele povo. Então, a gente vê que tá tendo um contexto difícil para aquele povo, ou para aquele país, né? Então, onde tem um rei e esse povo tá meio que em guerra, que os soldados são corruptos, que tem muito imposto sobre eles, que as estradas estão ruins, que os negócios não vão bem. E outra coisa que vale a pena falar, que é um mundo que não é um mundo futurístico, assim, ele não é um mundo tecnológico, ele é muito pelo contrário, ele é um mundo mais assim... Quase da Idade Média. como se fosse isso. Então tem o ferreiro, tem os camponeses, tem
as hospedagens, né? Que uma delas, inclusive o coach é o dono. Então a gente é ambientado nessa pousada, que ela tem poucos fregueses, na verdade ela tem esse grupinho de homens que vão em um dia da semana específico conversar sobre a vida. E beber umas. E beber umas. Porque... E até o coach, ele se aproveita desses poucos clientes, mas ele se aproveita para saber do mundo, como que anda o mundo. Como que anda porque eles acabam comentando. O coach é muito silencioso nessa parte, inclusive. Um hospedeiro silencioso, que ele é muito eficiente, ele serve muito bem a hospedagem, inclusive. Mas que ele se aproveita das histórias que eles contam lá, esses homens que são frequentadores. E que muitas vezes sabem melhor dessas histórias, pelo menos passadas, que os próprios o coach, anciões que contam as histórias pro pessoal lá dessa hospedagem, né? Tipo o Cobb? O velho Cobb. O velho Cobb, que contava uma história, começava a contar quase como um mito um mito daquela região. Um mito daquele mundo, né? Uhum. A gente vai perceber que vai ter muitos mitos durante o livro. Quase como... Como é que é o nome de mito no Brasil? Mito. Não. É quase como... uma lenda. É tipo isso. Não é essa palavra mesmo. É como se fosse uma lenda mesmo. E aí começa a falar o velho Cobb, como sobre os Chandrianos, que a gente não sabe muito bem o que é, mas eles parecem ser um grupo assim do mal, basicamente. Sim, né? Que não segue regras, que tem uma coisa meio mística atrás dele, tipo, o fogo azul é um dos sinais do grupo, tipo, mano, meu Sim. grupo não tem sinal de fogo nenhum. Então, assim, é uma coisa meio mágica mesmo, Sim. né? Sim. E que ninguém sabe direito explicar o que é, mas você não quer ser chamado de Chandriano, por exemplo. Isso que dá pra entender. Então, quando ele começa o capítulo, né, já começa no meio da história do Cobb, né? Uhum. Ele falando sobre o Chandriano e o grande Taborlin, que é tipo um herói mítico, assim. Ele é um herói lendário desse povo aí. Ele parece que não é real. Uhum. Inclusive, quando ele tá contando isso, o coach interrompe ele para falar, não foi bem assim que aconteceu, não é muito bem assim o dito. Sabia falar da história bem melhor. Na verdade, não. Ele não corrige o Cobb da história. Ele corrige do dito. Ele corrige do dito do latoeiro. Tanto é que o coach ele quer se esconder nisso, ele não quer mostrar que ele sabe. Em alguns capítulos você vai perceber que ele nesse modo coach, nesse modo hospedeiro, ele muitas vezes ele se finge de desentendido completamente. E o que acontece é que eu acho importante a gente falar tanto do Chandriano, pelo menos nesse pequeno amostra que a gente tem do Grande Taborlin e do Chandriano. O Grande Taborlin, eu até falei para o Jordano já, que ele é visto como um nomeador. Então, o próprio nome do livro é o nome do vento. A gente vai ver ao longo do livro que o nome das coisas é muito importante. Então, é um herói em que o superpoder dele, entre aspas, é ser nomeador. Porque o fato dele saber o nome das coisas dá poder sobre elas, para ele, sobre elas. Mas é assim, né, no mundo. É assim, no mundo real, é assim metaforicamente, né, tipo isso. Deus falou para Adão e Elva. Então, Adão e Elva, Deus falou para ele: vai, meus filhos, dê nome às coisas. Ah, é verdade, né? Então, eu não sei muita coisa. Nem eu. Mas eu sei que tem às vezes essa história aí. Então, assim, foi um jeito de dar poder pro povo, né? E é isso. Só que eles foram interrompidos, né? No meio da história, eles foram interrompidos. Carter, que fazia parte do grupo, mas só chegou agora na pousada, né? Ele chega todo ensanguentado, um monte de sangue nele, todo rasgado, parecia uns cortes, tudo longitudinal feito nele.
e carregando alguma coisa enrolada num pano, sei lá. Um pacote, uma coisa grande, né? Pesada. E aí só, meu Deus do céu, aconteceu, seu idiota, basicamente, né? É. Você não devia ter andado sozinho, o velho Kobe falou. As estradas estão muito perigosas. Sim. Não se pode se aventurar por aí sozinho, né? Eu fui atacado por uma coisa que parecia ser uma aranha, um bicho, assim, gigante mesmo. E aí a minha égua Nelly, que é dona desse sangue todo praticamente. E ela morreu, coitada. Morreu salvando o Carter, né? Que ela Sim. morreu colocando o peso dela sobre o a que criatura. atacou. Aí ele coloca na mesa a criatura. Desenrola aquele pacote e parece uma aranha gigante do tamanho da calota de uma carroceria. De uma roda de carroceria. De carroça. Isso, carroça. E preta, sem boca, Sim. sem olhos. E nas patas... Bem afiadas. Bem afiadas. Como se fossem lâminas mesmo, né? E aí eles falam, meu Deus, que é isso? Todo mundo achou que era um demônio. Aí intervém Kobe. Coach. Intervém Coach. Falando que aquilo ali era um demônio. Não, ele fala que aquilo era um Israel. Ele dá um nome. Até todo mundo fica tipo assim, que? Como assim? Como que você sabe, né? Esse nome. E aí ele logo dá um jeito dele, dá um migué lá, tipo assim, não, um fulano passou aqui e me contou, alguma coisa do tipo. Mas ele assim, meio que pra simplificar pro povo, ele falou não, que era... eu acho, tipo assim, eles todos se assustam com aquela criatura, eles se calam. E aí, pra testar se era um demônio, eles pegam e fazem... Porque, assim, tem bastante... Ainda mais em cidade pequena, tem essa coisa mística bastante carregado, né? Então, eles... vamos testar com o ferro, o nome de Deus. Demônios têm medo de ferro, fogo e o nome de Deus. Aí, tanto é que o coach pega alguma coisa, não me lembro, que tem ferro, e encosta no Israel, né? Nessa aranha gigante. E aí, a princípio não acontece um estalo, eu acho, e aí um cheiro de queimado. E aí eles ficam, tipo, chocados. E tem até uma frase muito legal nesse livro, mais pra frente, não é nem nesse capítulo, mas eu acho que resume bastante o que esse capítulo fala, que é o seguinte. Ali, então, não podia conhecer a verdade tão evidente para todos os nascidos e criados naquela cidadezinha ali. Naquela cidadezinha. Ali se contavam histórias, mas essas aconteciam noutros lugares. Ali não era lugar para demônios. Então era uma cidade que falava sobre essas histórias, mas nunca tinha vivido algo, né, parecido. Então, aí o capítulo meio que finaliza. Não, ele não finaliza, ele é um capítulo longo. Varia, né, nesse livro dele. Capítulos longos, capítulos bem curtos, capítulos de uma página, capítulos de... E aí aí aparece o Basti. Eu acho que quase certeza que o Basti aparece por aqui ainda. Que o coach volta, fala pro Basti que tinha um Israel. O Basti entende que, meu Deus do céu, tem um Israel, mas ele tava só dando a entender que essas criaturas andam em bando. E coach, você certificou que eles fizeram tudo que tinha que ser feito? Eles fizeram tudo certo com os motivos errados. Não? Ele fala uma coisa com as motivações erradas, tipo uma coisa assim. Aí ele fez todas as coisas pra... Eles enterraram, tem que cavar um buraco muito grande, colocar fogo nessas criaturas. Tal madeira. É uma coisa bem assim mesmo. Bem mística, quase. E aí, você certificou de que eles não guardaram nenhum pedaço, umas coisas assim. Isso vai ser importante. Isso vai ser importante. E é isso. Então, e a gente ia introduzir Dalbashi, né? Que é esse aprendiz do coach. E também o único funcionário, além do coach, da pousada. Então eu acho que basicamente foi isso, né? Outra coisa que eu acho que vale a pena. A única pessoa que parece saber de quem o coach de fato é o Bashi. Sim. Porque, inclusive, ele trata ele como se fosse um professor, né? E tem um lado afetivo, assim... Você percebe que tem um lado de cuidado com o coach. O Bashi vê que o coach não tá bem. Que ele tá à sombra do que ele foi. Tanto é
Acho que não, é mais pra frente, que ele vai declamar com um poema que eu até vou fazer questão de ler aqui ele. Mas você vê que o Bast se preocupa. E ele entende. Tanto é que ele entende até das coisas que o coach fala, né? Então, ele é um aprendiz, ele é um ajudante, tem essa questão de que ele se preocupa com o bem-estar do coach. E é isso. E tem a entrada do coach no quarto, que ele tem um baú com uma madeira bastante rara. E cara. A gente vê que o coach, ele é dono de uma hospedaria, mas ele não é... Mas ele parece ser rico, ele parece que não tem dificuldade financeira, igual os outros, né? E... Ele só não esbanja, mas parece que ele já tem uma vida bem Exatamente. confortável. Nossa, não sei se você tem essa sensação. Mas quando descreve ele cozinhando, ele preparando as bebidas, parece dar uma vontade de comer, não dá? Ah, eu não tive isso, não. Então é coisa de gordo, então. Eu não tive isso, não. Então foi isso. Esse foi o primeiro capítulo, né? Sim. Aí no segundo capítulo... É o do cronista. É o do cronista. É a primeira vez que aparece o cronista. Que aparece com esse nome mesmo, o cronista. Tá descrevendo lá a paisagem, coisa linda, maravilhosa e tal. E aí, à medida que vai se aproximando um ponto, assim, primeiro parece que tem uma câmera que tá vendo toda a paisagem, né, maravilhosa, e parece que vai se aproximando, assim, na estrada, e de repente você vê, tem uma cena rolando. Verdade, parece bem isso mesmo. Que é o cronista sendo roubado mesmo. Sim. Por Sendo parado soldados. no meio da estrada, né? Sim, e sendo roubado por soldados. Ex-soldados, eu acho. Que na verdade é meio que... Opa. Aqui, ó. Exército do rei, tô falando. Ah, então, aqui, ó. Ex-soldados. Entendi. Mas é isso, mais ou menos isso. É quase uma milícia, então, mesmo, né? Aí eles estão lá e parece que esse cronista... Perde muita coisa, Perde né? muita coisa, mas ele fica feliz porque foi bem tratado, assim, na medida do possível. Foi o roubo mais educado que ele já passou. Foi e parece que ele tá habituado a ser roubado, tanto é que ele tem lugares bem específicos para esconder dinheiro. Nossa, é muito, tipo assim, a gente contando a história, né? O que tá acontecendo, né, com o cronista e tal. Eu acho que, tipo assim, não traduz o tanto que foi bem escrito essa cena. Tipo assim, tanto detalhe que o Patrick coloca, do tipo assim... ele passou tanto por assaltos, assim, nas estradas da vida, que ele tem as suas estratégias pra, tipo assim, não perder tudo de uma vez, não deixar os ladrões muito oriçados pra ficar futucando muito nele, tipo assim, não, tem pouco, às vezes é porque ele escondeu algo mais, ele tem, tipo assim, ele tem uma moeda dentro do tinteiro dele. Uma moeda dentro do pão, uma moeda dentro do sapato, uma moeda dentro quase da cueca. Exatamente, então é tipo muito... E ele escreve de um jeito que é... Eu acho ele escreve... A escrita do Patrick é muito legal, eu acho muito legal, tipo assim, ele humaniza muito. Então, tipo assim, um cronista, o coach, que é um cara ruivo, que é inteligente, que é não sei o que, não sei o que, não sei o que... Às vezes a gente se identifica com os sentimentos que ele vai apresentar, sabe? E assim, é muito... Por mais que seja um personagem com características muito diferentes da sua, dá pra você se identificar com o cronista também. Outra coisa que eu achei interessante é que fica bem palpável, pelo menos pra mim, que esse cronista tinha muito dinheiro. Pelo que parece, sim. Ele tinha uma bolsa de couro bonita lá, e ele sofreu por ter perdido uma égua, exatamente, uma cela, as moedas e tal, e tipo assim. E é engraçado que ele deixa uma quantidade X na moeda que ele sabe que não vai deixar os soldados nervosos, pensando que ele tem pouco dinheiro, e também não vai ser tanto dinheiro, aí vão futucar para procurar mais ele, né, as moedas, e também não vai ser muito dinheiro para deixar eles gananciosos e procurando mais dinheiro, sim, que são os dinheiros escondidos, né. Exatamente. E aí eu achei engraçado que o cronista, depois de tudo que foi roubado e tal, né, ele meio que falou:
Nossa, que dia bom, né? Saiu tudo bom. Saiu, tipo assim, melhor do que eu imaginava. Uhum. Porque, assim, tanto dando noção de tanto que a situação tava decadente mesmo e perigosa mesmo nas estradas, assim. Ok, e esse foi o segundo capítulo. Passando agora pro capítulo 3, Madeira e Palavra. E os títulos são bem legais também. Né? Sim. Enfim. Sobre a madeira, que eu acho que é sobre isso que ele menciona. Chega. Quem é o nome do. Ah, o Graham. Graham parece que é o. É um dos homens daquele grupo que frequenta a pousada, Marco do Percurso. E é o E marceneiro. ele é um marceneiro. Aí ele, depois de 4 meses, chegou todo orgulhoso, trazendo um suporte, parece que de uma madeira bem nobre, bem difícil de manusear. Exatamente. Pro coach. E o coach, tipo assim, olha só, ele gastou um dinheirão, parece, para trazer essa madeira, gastou um dinheirão para pagar isso tudo e ainda deu gorjeta pro moço, uma gorjeta gorda, parece. Sim. Está mostrando assim que ele realmente não tinha muita dificuldade financeira, enquanto o povo não estava quase vendendo um rim para comprar sal. Sim. Aí é tipo, parece ser quase uma madeira mágica. Não sei se você teve essa sensação também. Porque não conseguia queimar, não conseguia cortar. Sim, Usou ela vários. é uma madeira bastante. Não chega a ser mágica, eu imagino, né? Mas é uma madeira nobre, sei lá, uma madeira Especial, né? especial. Aí depois de 4 meses ele chegou todo felizinho lá e falou assim: ah, consegui, ficou pronto. Aí parece que o coach nem lembrava mais desse suporte de madeira. Não, mas tem uma frase que eu gostei muito, que é. Nossa, que é muito bom. É assim. Desculpe, fazia tanto tempo que eu quase tinha esquecido, né? Aí ele falou, não, mas 4 meses não são muito para essa madeira, né? Ela vem de longe e as estradas andam ruins. Aí o coach falou assim, 4 meses. Isso pode ser uma vida quando se está à espera de alguma coisa. Uhum. Eu achei legal essa frase, tipo assim, e realmente, né? Dependendo da coisa que você tá esperando. Sim, verdade. E ainda mais pra uma vida pacata, que é a que ele leva nessa pousada, Sim. às vezes chega essa madeira, que é inclusive aquele pendura uma espada, né? Só um detalhe. Nessa madeira tinha algo escrito. Insensatez. Nome esquisito para uma espada. Sim. Que era, na verdade, um suporte de madeira para uma espada. O que eu não acho que é ao acaso, porque igual eu falei pra você, nada é ao acaso com o escritor. Eu tenho a sensação de que o Patrick, ainda mais eu que já tô na releitura, muitas coisas que aparecem aqui no início vai ser mencionado mais pro meio, mais pro fim, às vezes até no próximo livro, que eu ainda não li, que enriquece muito a releitura. Então, por exemplo, eu acho que vai ter significado tudo isso, tanto a palavra insensatez, porque igual eu falei, o nome das coisas não é ao acaso nesse livro, quanto a própria espada. E você viu o jeito que ele descreve a espada? É uma espada que ela é quase humanizada, você viu? Sim. Ela guarda uma história nela. E quem ajuda a montar ela é o Bast, inclusive. Sim, é uma espada que parece ter sido... Ela parece maciça, como se tivesse 12 outras espadas sido derretidas para formá-la, só que ao mesmo tempo de maciça, ela era leve, cortante, sem forma. Brilho fosco. Ela tinha uma aparência de espada nova, não tinha ranhura nem ferrugem, não tinha arranhão. Mas parecia ter uma história. Isso. Mas embora ela não tivesse marcas, ela era antiga. E apesar de ser, obviamente, uma espada, ela não tinha um formato conhecido. Nossa, é muito bom. E eu acho engraçado é que o Bash fica quase escandalizado quando vê aquele suporte. E a espada, né? Tipo, você vai colocar ela aqui no meio da pousada, né? Sim, é como se ele estivesse revelando um segredo dele para todo mundo. Sim. E... Exatamente. Exatamente isso. Talvez a espada que ele usava no passado dele. E aí chega uma caravana com um monte de gente diferente, porque a gente vai perceber que com estradas perigosas as pessoas tendem a se agrupar.
Pra uma proteger a outra. Então, Andar em geralmente... caravana mesmo. Então, geralmente, as caravanas, mesmo as pessoas vendo de lugar diferente, elas se encontram na estrada e elas permanecem juntas na estrada, porque isso é igual a segurança entre elas. Sim. Aí tinha vários integrantes nessa caravana que o coach já consegue ler eles muito bem, Sim. já na entrada. E é engraçado o quanto ele fica, assim... Feliz à medida do possível, né? Dele. Pelo menos no primeiro momento também. É porque preenche aquele silêncio que ele tanto ignora, né? Sim, e aí volta aquela produção, né? Aquele movimento, A aquele bebida movimento é bom. a bebida sendo enchida nos copos, a comida sendo preparada. Antes mesmo, ele fala assim que antes mesmo, às vezes, dos clientes pedirem, ele já estava servindo, tipo assim, tanto que ele estava, assim, necessitado daquele movimento. Nem do dinheiro, mas do movimento. Exatamente, nem do dinheiro. E uma figura que veio junto com o grupo, que chama muita atenção, é o latoeiro, você viu? Então, o latoeiro, ele é tem de tudo, ele é tipo faz de tudo, tem de tudo. E ele chega na cidade, todo mundo fica muito feliz por vê-lo, né? Principalmente as crianças. Exatamente. Que aí cantam as músicas. Sim. Do Xandriano, da lareira azul o fogo. Então, quando na lareira azul o fogo, o que fazer, correr para fora e se esconder. Aí aqui, ó, viu um homem que rosto não tem, andar qual fantasma aqui e além, qual é o seu plano? Xandriano. Então, as músicas, elas são muito importantes nesse livro. E as historinhas que essas músicas também têm permeiam a cultura, tipo assim. Então, nesse momento que ele coloca essas músicas, que ele coloca esses poemas, ele tá só enriquecendo a cultura pro leitor, sabe? Sabe o que eu fico achando? Eu acho uma coisa meio curiosa, porque se você for pensar que uma história teve tamanho impacto para chegar até cidades pequenas, remotas, que nada chegava, ou ela deve ter tido realmente muito impacto, ou ela deve ter acontecido há mais tempo. Fico pensando se às vezes não tem uma viagem do tempo meio aqui. Entendi. Entendeu? Enfim. Às vezes parece talvez o coach realmente seja mais velho do que... Não, ele é novo. Eu ainda tô querendo acreditar que tem viagem no entendi. tempo. Sim. Ok. Mas às vezes porque foi realmente uma coisa grandiosa, né? E aí, o que acontece no meio dessa caravana? Um moço loiro, filho de um dos comerciantes, não, do latoeiro, capaz, né? Eu acho que ele é filho do latoeiro. Não, acho que não sei. Enfim, ele reconhece o coach, só que reconhece o coach não como coach, mas como... Quote. Que era o nome antigo do coach. E essa parte é muito legal. Porque assim, às vezes a primeira leitura você não reparou, mas ele fala algumas coisas que vão aparecer na história dele. Então meu Deus, você é o Quoth, o sem sangue. Nossa, você me pareceu familiar, eu te vi cantando em Inri, que é uma cidade, né? E eu me debulhei em lágrimas. Eu o ouvi em Inri, é uma cidade. Ele falou que viu o lugar em que você o matou, em Inri, perto da fonte. Todas as pedras do calçamento estão estilhaçadas. Então, tipo assim... Não conseguiram arrumar essas pedras. Exatamente. Então, tipo assim, meu Deus, você é o Quoth, o sem sangue. Eu te ouvi numa cidade. Eu vi o local onde você matou alguém que a gente não sabe foi quem o rei? Não sei. E aí, tipo assim, o Quoth, que é o coach, ele... Naquele momento, ele nega, faz esse desentendido e cria uma cena lá na hora, você vê, né? Que ele criou uma cena, que ele machucou alguma coisa, machucou o joelho, e aí... Torceu lá o joelho. Isso. E aí ele ainda se faz de orgulhoso. Ele finge que tá fingindo que tá com dor. Sim, exatamente. E aí ele finge que não tá fingindo que tá com dor. Enfim. Aí ele sai, fica pro quarto o resto do dia e orienta o Peste a deixar meio que uma droga lá, né? Que vai deixar o cara confuso por mais tempo. Sim. Porque esse rapaz já tava embriagado. Assim, não, você vai dar tal erva pro moço
e fala que eu vou ficar aqui o resto do dia porque eu me machuquei. Sim. E aí eu acho engraçado. E uma parte aqui, ó. Que você lembra? Cadê esse aqui, ó? Coach falou com rapidez e clareza. Escute 3 vezes. Eu adoro essa parte. Eu era guardião em Harlem, licenciado pela cidade. Fui ferido a defender com sucesso uma caravana, uma flechada no joelho direito, há 3 anos, no verão. Um comerciante cealdo, agradecido, me deu dinheiro para abrir uma hospedaria. Seu nome e a Deolan estávamos vindos de Purvis. Mencione isso como não quer nada, entendeu? Que esse é meio que o disfarce do coach. Sim, ele cria uma história. De uma vez, eles criam uma história da história dele pra ele desviar toda a caravana e não deixar aquele cara Falar, alardear o pessoal. Exatamente. Né? E que ele, qualquer coisa que ele possa falar, já tá embriagado mesmo. Exatamente. E outra coisa, esse daqui me lembrou, sabe o quê? Lembra no filme Parasita? Que antes da irmã do rapaz que tá dando aula pra menina, aquele filme coreano. Ah, sim, o que tem? Ela, antes de tocar a campainha, aí os dois repetem junto. E ela vai fazendo, inclusive, assim, com o dedinho. Eu sou tal pessoa, estudei em tal lugar, não sei o que, 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 não sei o que. Aí falou, certo. Então, tipo assim, esse é o nosso disfarce. Ela vai e toca a campainha. Eu não lembro, Depois eu mostro o videozinho pra você. Enfim. Não, mas eu lembro. E aí pega, a noite acontece, eles dormem, todo mundo dorme, amanhece, eles vão embora com esse rapaz meio embriagado ainda, meio desorientado até agora. Envenenado. E aí, Intoxicado. O coach vai no ferreiro, né? E aí ele pede E só uma coisa, o coach fica meio calado, meio estranho, acha estranho. E a gente falou assim, tá bom, eu vou ali, vai no ferreiro, pega um cilindro de ferro. Uma barra de ferro, Uma barra de ferro. E aí ele dá um miguezinho assim, exatamente. Né? E pede um avental e umas luvas pra ele. Diz, eu tô querendo capinar ali, não sei o quê. Sim. E assim, é tão engraçado, eu queria reforçar esse momento, porque eu quero ler esse trecho aqui, que As coisas ficam mais cheias de vida na primavera. Exatamente. Tipo assim, pro Patrick, não é só um personagem querendo, tipo, mentir sobre algo, tipo, não, me empresta esse capuz, eu vou só capinar o meu lote ali. Não. Ele coloca uma poesia por trás, né? Então ele coloca assim: meu avô sempre me disse que o outono é a época certa para arrancar as coisas que a gente não quer que voltem a incomodar. O que não deixa de ser verdade. Né? Sim. As coisas ficam muito cheias de vida na primavera. No verão ficam fortes demais e não se soltam. O outono é a época. No outono tudo se cansa e fica pronto para morrer. Nossa, isso é muito bom. Sim. Nossa, isso é muito bom. Ele queria realmente matar uma coisa, mas não era as plantas. Era que a gente vai ver no próximo capítulo. Ele vai tentar matar os Skrael. Sim. Os Skraels, não sei como é que fala o plural disso. E ele se encontra com o cronista. E aí chega o momento que a história dos dois se cruzam. Aí vai estar o cronista andando ainda a pé, porque tava sem o jegue dele, sem a égua dele. Sim. Cansado. Toda a parte do ser e do pé dele doía. E é engraçado que ele chegou a passar numa cidade, que é essa Val do Abade, e em Hennish, ele não conseguiu cavalos, porque ele mesmo oferecendo preços exorbitantes por esses cavalos, ninguém quis vender. Porque tá todo mundo meio em crise, tava chegando perto da colheita. E não tinha cavalo dando sopa. Assim, dando sopa, exatamente. Então, tipo assim... Todo cavalo daria falta. E tá vendo? É nessas nuances que a gente vai percebendo o contexto daquela época. Aí, ele tá nessa caminhada e de repente viu no meio, entre as árvores... Bem longe da estrada, longe, né? Um trem pegando fogo, uma luminosidade assim. Fogueira. Aí ele pensa, é uma fazenda, vou procurar... Um abrigo, né? Um abrigo, uma hospitalidade de uma fazenda, né? Aí ele tá indo em direção e de repente percebe que a fogueira era muito maior do que seria o normal. Sim. Que
tinha um moço meio Encapuzado. encapuzado, com meio estranho, assim. Aí ele meio que já tava lá mesmo, aí ele falou, oi, né, eu vi sua fogueira. Aí, quando ele fala isso, o moço todo encapuzado com avental, tem tudo de borracha lá, não sei se borracha. Meu Deus, você é doido. O que você tá veio fazer na fazendo? minha fogueira aqui? Você vai em fogueira... Segurando Uma barra de uma ferro, barra né? de ferro, ou seja, o coach, provavelmente, né? Sim. Você Ele, tá eu tava aqui, doido? caminho de Naugures, e vi sua fogueira. Aí ele, meu Deus, você vem, você aparece assim, você vê uma fogueira, um clarão no meio da noite e resolve aparecer lá. Aí ele, meu Deus. Aí, olha que legal, mas por Telu, você foi azarada a vida inteira ou andou guardando tudo pra essa noite? Veja a palavra Telu, né? O Tipo Telu é Deus, Deus, talvez, é o né? Deus deles. E isso é muito interessante, porque a gente vai ver que Telu tem a ver com a religião da época. Mas assim, imagina, eu acho que isso meio que tem que ser um bom escritor de fantasia, né? Você não começa a falar sobre como é que funciona Não, a sim. sociedade. Não, mas eu imagino que deve ter. Não sei. Eu não sou muito leitora de fantasia. Mas eu acho que o legal é deixar tudo subentendido assim como você tá falando de uma realidade sua. Você não fala, ai meu Deus, entre aspas, entre travessões, né, que é o que tá na moda. Deus é a divindade da cultura cristã, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não fala isso mesmo, não. Eu acho que fica mais natural assim e deixa a gente tirar as conclusões sozinhos, porque a gente é inteligente e ele sabe que a gente é inteligente. Ele não menospreza o leitor. Faz sentido. E aí acontece o quê? Ele fala assim, então, você pode não acreditar em mim, basicamente, mas vai vir demônios, resumindo assim, bem resumido pra você. E aí ele, quê? Demônios? O que você tá falando? Né? Você tá doido? Tipo assim, ele gargalha, Demônio não né? existe, meu irmão. Exatamente. E aí... Mostrando até que ele não era uma pessoa mais instruída, né? Porque quanto Sim, mais instruída a pessoa, menos mais difícil ela acreditar em crendices mesmo. isso é muito interessante o que você falou, porque mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí, tipo assim, enfim, Aí ele fala, acontece... você passa pro lado de cada fogueira, senão você vai ser um homem morto. Basicamente isso. E aí chegam os Scraels. No primeiro ataque lá, um Scrael... Pula em cima do moço. Exatamente, ataca o cronista, ele já é, tipo assim... Nocauteado. Deve ter sofrido uma concussão. E aí ele meio que fica invalidado pra ajudar o coach. Aí ele meio que acorda depois da batalha. O coach tá tipo assim, e aí, mano, você tá conseguindo... Assim, é claro que ele não fala assim, mas ele fala assim, e aí, você consegue me ajudar a cavar um buraco, fazer da fogueira e tal? Ele já volta a desmaiar meio que de novo. Sim, parece que ele vê o sanguinho desmaia de Foi novo. uma coisa assim. Aí o coach tá lá todo cortado, todo Exatamente. ensanguentado, todo doído. E antes do moço desmaiar, né, ele falou que tinha pego algumas madeiras lá, né? Inclusive, eles mencionam que é uma madeira de uma cantiga infantil, né? E que essa frase é muito legal. Então, é isso mesmo. Você ficaria surpreso com as coisas que se escondem nas cantigas infantis. Nesse livro isso é muito verdade. Então ele pegou freixo, uma e sorveira, tal como na canção infantil, para queimar os Scrael, os demônios, né? E enterrar, não a 10 metros, como dizia a canção, mas fazer um buraco bem grande que ele teve que fazer sozinho, porque o inútil do intelectual lá desmaiou com sanguinho. Nossa, parece que eu me identifiquei com esse cronista. E aí passa para o capítulo 5, que é o Notas, que é no meio da noite o coach chega com o corpo do cronista lá na pousada, o Basti surta. Não, eu acho engraçado, eu achei muito engraçado isso, porque ficou muito parecendo que o Bash é uma namorada histérica quase, né? Ele ficou parecendo, tipo, olha só, quer ver? Bash se postava à porta praticamente dançando de irritação.
Aí ele, um bilhete? Você sai sorrateiramente e me deixa um bilhete? E não é nem um bilhete, nem é nem um bom bilhete. Tava escrito, se você estiver lendo isso, é provável que eu tenha morrido. Que espécie de bilhete é esse, né? Muito bom. E aí, tipo, ele, ai, Baixo, desculpa, eu achei que eu ia voltar e você nem ia achar o bilhete. Eu ia achei A tempo, a né? tempo, tipo assim. Aí, enfim. Aí ele, eu vou precisar de pontos. Aí ele fala que ele matou 5 Skraels. E que, tipo, isso é muito. Ele Aí falou, ele, nossa, meu você Deus. devia ter morrido 2 vezes. Exatamente. Meu Deus, era pra você ter morrido. Ter morrido 2 vezes. Do tanto que foi sério, né? E aí nesse momento a gente vê a força do coach. A gente não entende qual que é o mecanismo da força dele. A gente não... Então a gente sabe que a gente tá lendo, talvez lendo um livro de fantasia, mas a gente não sabe o tipo de magia que tem nesse mundo, até que ponto a magia é real, esse personagem principal, quão forte ou místico ele é, a gente não sabe disso também. E aqui tá o poema, né? Aqui nessa parte a gente vê que o Basti, ele é meio que um, entre aspas, discípulo, aprendiz, que cuida do coach e vê que o coach tá aí passando por um momento muito difícil, assim, muito meio que em sombras mesmo daquela pessoa que ele foi. E aí ele vê e começa a cantar baixo uma cantiga pro coach, né? Que é o seguinte: que estranho ver a chama de um mortal arder e depois dia a dia esmaecer, saber que é graveto essa alma luzir e que o vento fará dela o que bem decidir. Oxalá meu fogo ele pudesse emprestar, que pressagia o seu bruxulear. Então, tipo assim, é muito humano isso, porque é aquele momento que você vê alguém que você ama ou que você gosta muito, perdendo um pouco aquela vitalidade. Exatamente. E você, com um gesto de amor ou afeto, você quer compartilhar o seu fogo com aquela pessoa. Tipo assim, eu achei esse poema lindo. Não tinha entendido muito, não, mas agora que você falou fez mais sentido. Então, tipo assim, olha que estranho é ver a chama de um mortal arder e a gente saber que é graveto essa alma luzir e que o vento pode fazer dela o que... Então, a gente é, como seres humanos, a gente é graveto e a vida é o vento, né? Talvez eu acho que o Basti tenha até ficado surpreso por ver a mortalidade do coach, né? Talvez, é verdade. Ah, só uma coisa, nesse momento, antes do coach ser remendado, ele estava carregando o cronista no ombro. E aí, e o moço, o Baixo, além de remendar o coach, ele também acomodou o cronista no quarto lá. E agora, o último capítulo. 6, o último da nossa conversa de hoje. Que é o preço da recordação. Que é a hora que o cronista acorda e praticamente imediatamente ele reconhece quem é o coach, né? Meu Deus, você é ele. Uhum. Você é o Quoth, né? E aí ele... Olha que interessante, né? Igual eu falei pra você. Ele falou, então quem é você? Aí ele, pode me chamar de cronista. Aí ele, eu não perguntei como eu posso chamá-lo. Eu perguntei qual é o seu nome. Então, o coach, ou Quoth, ele quer saber o nome do cronista. Então, o quanto o nome é importante. E também porque ele, mais do que qualquer outra pessoa, sabe que como posso chamá-lo não é o seu nome de verdade. Né? Sim, verdade. E sabendo o cronista quem é o coach, né? É claro que ele vai responder, né? Sim. Porque parece que ele é uma figura que gera certo, tipo assim... Ódio, talvez. Não, que o coach, ele gera nas pessoas certo medo, é como se fosse E, na verdade, parece que a figura do coach é meio dúbia para as pessoas, né? Tem gente que fala que ele é um herói, tem gente que fala... que ele é meio... O inimigo, né? Sim. Que ele é uma farsa, que ele é um assassino. Que ele é um assassino, exatamente. Que ele é um Chandriano. Aí, ele descobre que o cronista é Devan Locks, que ele é meio que parente de um... Ele é um escritor meio que famoso. Não, mas não só que isso, mas ele é meio que da nobreza. Ah, você é parente do Duque, ele fala Sim. isso mesmo. Aí ele
o grande desmascarador em pessoa. Você Ele é fala- o cronista. Exatamente. Ele Parece- fala que, eu li um livro seu. Que você falava que foi tentar achar um dragão e achou um lagartinho. E eu achei engraçado também, acho que é legal a gente falar o seguinte. Eu estive viajando com um velho amigo seu, o Scarpe. É bom a gente lembrar dessas pessoas que eles citam. Então, eu, Letícia, estou falando para Jordana. Jordana, Scarpe é um conhecido dos dois. Basicamente é isso. Sim. E aí ele, através de Scarpe, conheceu parte da história de Coach, que parece que já é meio que conhecida por todo mundo, né? E aí eles começam a negociar a história do coach, né? Sim, porque o cronista queria escrever a história do coach. E o coach falava assim, eu não vou fazer isso não, que absurdo e tal, né? Eu sei a história e pra mim isso que basta. As pessoas que sabem o que é verdade ou mentira sabem, então pra mim isso que basta. Mas assim, o cronista ele é bem persuasivo e meio que começou a usar, tipo, mas... A história contra ele, né? Exatamente, os rumores contra ele. Acho que também parte dos rumores. Sim, ele fala assim, mas... E ele tenta jogar essa cartada dos rumores, se eu não me engano, ele até fala assim... Como assim você tá tentando jogar essas cartadas comigo? Em alguns rumores foi eu mesmo que criei. Tipo assim, é muito bom, né? Tipo assim... E... Mas ele não é completamente onipotente, nem da maneira que ele quer se mostrar. Não é tão destemido assim. E uma das coisas que mais sensibilizou o coach mesmo foi uma mulher. Foi uma mulher. Realmente. Aí foi aquele momento que ele se altera, né? Tipo assim, Sim. fisicamente se altera. Ele fica amedrontador, né? É aquele momento que o cronista até fala assim, então essa é a diferença entre contar uma história e estar dentro dela. O medo. O medo. Porque o ele temeu pela vida dele, né? Porque, tipo assim, sabe Sim. que o coach já fez um monte de gente, já matou um monte de gente e de repente ele tá peitando o moço lá. Tipo assim, nossa, meu Deus do céu, tô brincando aqui com alguém fogo, que, sei né? lá. Aí, inclusive, ele fala que... Como é que é? Parece que ele matou um anjo. Ele fala ele resume depois. Aqui, ó. Eu acredito... o cronista falou, né? Antes era só uma história, mas agora acredito nela. Esse é o rosto de um homem que matou um anjo. Tipo assim, talvez esse anjo tenha sido a mulher, né? Eu acho que foi. E é legal que ele fala o seguinte, por que eu colocaria, né? Por que eu contaria? Ele falou, mas eu contaria a verdade. Aí ele, nada senão a verdade poderia me abater. O que pode ser mais difícil do que a verdade? Nossa, eu gosto muito do jeito que ele escreve. E aí eu não lembro o que foi que ele fez. Eu posso ler esse capítulo, esse parágrafo aqui, ó. Pode. O cronista se viu pensando numa história que tinha ouvido, uma dentre muitas. A história de como é que fala o nome disso aqui? Koth sair em busca do desejo de seu coração. Precisar enganar um demônio para alcançá-lo, mas depois de tê-lo nas mãos, for obrigado a lutar com um anjo para conservá-lo. Eu acredito, descobriu-se pensando o escriba. Antes era só uma história, aí de novo que eu falei, né? Mas agora acredito nela. Esse é o rosto de um homem que matou um anjo. Sim, ele é... Então, tipo assim, quem será que ele teve que matar para conservar esse desejo do coração, né? Sim. Que anjo foi esse? Tem provavelmente uma coisa a ver com a mulher. Aí ele coloca assim, que ele propõe 3 dias, né? Pra Não. contar. Primeiro foi o seguinte, ele fala, pra onde você tá indo? Eu tenho que visitar um conde. Aí ele fala, um conde, né? Uma coisa assim. Então eu tenho que chegar lá em 3 dias. Ele falou assim, então você tá atrasado já, né? Eu falei, não, mas eu vou tentar comprar um cavalo e não sei o quê. Você pode me contar a sua história agora e aí eu pego o cavalo amanhã. Eu acho que o coach, ele quis era perturbar o moço, né? Tipo assim, não, então... Eu posso até contar a história, né? Mas eu preciso de 3 dias. Tanto é que ele fala assim, não, eu vou resumir aqui pra você. Eu fiz parte de uma trupe, viajei, amei, perdi, confiei e fui traído. Escreva isso e queime, pelo grande bem que ele fará.
Ela falou assim, não, então quanto tempo você precisa? 3 dias. Ele falou, como assim? Já escrevi histórias de homens de 80 anos que demoraram 2 dias para me contar. Eu falei assim, pois é, mas eu vou precisar de 3 dias. Não, então começa a me contar agora. Não, tenho que preparar a história para te contar. E é muito engraçado essa parte que ele fala que ele precisa de preparação. Porque a gente vê que o Quoth, ele tem a história dele tem um peso muito significante para ele. E a gente vai perceber que ele é um artista. Ele é um artista. Então, o Quoth tudo para ele quer que tenha aquele tom de arte, sabe? Então é isso, a gente finalizou o capítulo 6. Só pra falar, o cronista aceitou. E o cronista aceitou. E a gente vai perceber que a partir de agora a gente entra numa fase do livro que a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história do Quoth. Foi longo esse processo de gravação. E eu tenho uma pergunta para Jordana. Jordana, você tem alguma... da sua primeira visão, você tem alguma predição? Se você consegue prever, quer chutar alguma coisa que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Eu acho que ele vai ser um moço guerreiro. Acho que ele vai ser um moço sofrido. Mas eu tenho a sensação de que ele vai decepcionar a gente no final. Uma história meio senhora! Triste. Porque ele se decepcionou. Se ele não tivesse decepcionado, ele não teria procurado a reclusão, assim. Faz sentido. Mas, assim, algum pensamento, assim, a curto prazo? Eu acho... Como que começa a história dele? Como que tá no meio? Como toda história de um herói, né? Ele deve começar a aprender os poderes dele, se é que tem, porque isso é um livro de fantasia, né? Um livro de fantasia geralmente tem poder, né? Tem algum tipo de magia, né? Geralmente, assim. Então, ele deve aprender isso na infância. Ok. Mas eu acho que ele vai decepcionar a gente. E vamos agora falar um pouco sobre... Eu acho que vai ter mulher no meio também. Você acha o quê? Vai ter mulher no meio. Então a gente vai combinar aqui agora para a próxima semana, para o próximo encontro, quais vão ser os próximos capítulos. Então essa ficou do 1 ao 6, o próximo vai ser do 7 ao 16. Que conta é essa? Eu me baseei por uma outra divisão. Então é uma divisão bem estratégica, certo? Uhum. Então até lá, gente. Aqui a gente fica por aqui. Uhum. Tchau, amigos.